Olá, tudo bem? Meu nome é Wilson, nós vamos falar hoje, nesse terceiro vídeo, sobre o regime de adiantamento da despesa pública, da forma de execução. Vamos tentar falar um pouco sobre restos a pagar também, se der tempo, ainda um pouquinho mais sobre créditos adicionais. Caso não dê, a gente passa para um outro vídeo, numa quarta fase. O regime de adiantamento ele consiste na entrega de numerário a servidor, um servidor público, sempre precedido de um empenho prévio, em nome desse servidor, com dotação própria para ser executado por esse servidor. E sob a sua única responsabilidade a execução desses gastos públicos, que são gastos que não podem subordinar-se ao processo normal de execução da despesa. Esse processo normal de execução da despesa é uma forma de definir que um processo que não pode ser compras que não precisam ser licitadas, que não vale a pena ser licitadas devido às suas características especiais. Quais são essas características? São despesas que exigem pronto pagamento, despesas eventuais, inclusive aquelas feitas em viagem e com serviços especiais. Despesas de pequeno vulto, valores de pequena monta, e assim entendidos aqueles cujo valor, em cada caso, não ultrapassa aquele limite que já é estabelecido pela Lei 8666, que não trariam vantajosidade você fazer um processo licitatório para esse pequeno vulto. E também despesas de caráter sigiloso, que conforme for classificado pelo regulamento de cada órgão. Então, despesas eventuais, despesas que exigem ponto de pagamento, despesas de caráter sigiloso, são executadas com um regime, pode ser executadas pelo regime de aplicação de adiantamento, que você executa um recurso, uma despesa, em nome do servidor, que posteriormente terá que prestar conta por esse recurso, e no órgão federal isso é executado através de cartão de pagamento do governo federal, CPF-GF, cartão de pagamento do governo federal. E esse é chamado também vulgarmente por suprimento de fundo, ou comumente como suprimento de fundos para o servidor. Um outro assunto que eu quero falar para vocês também nesse vídeo é sobre restos a pagar. Nós falamos no vídeo anterior sobre empenhos, o que acontece com o empenho, a execução do empenho, que é empenho, liquidação e pagamento, que são as três fases da execução dele, e os empenhos que permanecem com saldo de um orçamento de um ano para o outro, de um exercício para o outro, eles são escritos em restos a pagar. O que é isso? A Lei 4.320 ele conceitua restos a pagar como aquelas despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se aquelas processadas das não processadas. As processadas são aquelas em que ocorreu, então, a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço. Esses são chamados restos a pagar processados e ainda não pagos. Os restos a pagar não processados são aqueles em que o empenho ainda está aguardando o fornecedor fazer o seu papel de entregar a mercadoria ou prestar o serviço. Ou seja, restos a pagar processados são despesas empenhadas em que o credor tenha cumprido as suas obrigações e tenha entregue os bens e os serviços ao órgão público. Trata-se então de empenhos liquidados. Os não processados são as despesas que ainda dependem da entrega. Trata-se então de empenhos não liquidados, mas ainda não foram pagos e só serão então pagos após a sua liquidação. Os restos a pagar processados e não processados, na questão do liquidado, ele se transforma então em resto a pagar processado. O empenho a liquidar se transforma então em resto a pagar não processado. Para o resto a pagar processado, existe a condição para escrever em resto a pagar processado, porque ele tem que ter sido entregue a mercadoria, o serviço foi prestado. Ou a liquidar, o empenho a liquidar, ele vai ser escrito em resto a pagar não processado, condicionando-se então a uma disponibilidade de caixa, para que futuramente não se faça despesa daquele empenho sem ter um caixa reservado para aquilo ali. E depende também muitas vezes da regulamentação de cada ente federativo. Alguns preferem cancelar o empenho ao final do exercício. Se o valor a pagar for superior ao valor inscrito,
a diferença que ficar de cada empenho escrito em restos a pagar deve ser, então, empenhado, deve ser pago, deve ser utilizado a conta do orçamento. Digamos que eu tenho um empenho de restos a pagar que o valor foi inscrito. Esse valor inscrito, a diferença dele, o valor que eu tenho empenhado, ele é menor do que a dívida que eu tenho com o meu fornecedor. Eu vou ter que utilizar, então, o exercício corrente para assumir aquele compromisso. Eu vou consumir o meu orçamento do ano para pagar o resto a pagar do ano anterior. Se o valor a ser pago for inferior ao que eu tenho inscrito, o saldo remanescente eu sou obrigado a anular esse saldo aí. A Lei 8666, no artigo 5º, ela diz que cada unidade deve pagar suas obrigações, obedecer para cada fonte diferenciada de recurso a estrita ordem cronológica também. O Decreto 201, de 67, fala que considera-se crime de responsabilidade do prefeito antecipar e inverter a ordem de pagamento a credores do município, sem vantagem para o erário. E diz também que cada órgão, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 55, deverá emitir o relatório de gestão fiscal. Esse relatório ele vai conter os demonstrativos do último quadrimestre, que vai estar ali descrito o montante da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro daquele ano e o montante das inscrições em restos a pagar, das despesas liquidadas, das despesas empenhadas e não liquidadas, das despesas empenhadas e não liquidadas até o limite do saldo de empenho e aquelas que não foram escritas porque não tinha disponibilidade de caixa. Ou seja, o relatório de gestão fiscal vai deixar claro todos esses passos na inscrição do resto a pagar e do seu tratamento em relação à disponibilidade de caixa. O resto a pagar tem uma vigência estabelecida pelo Decreto 93872 de 1986, onde ele dá ali um prazo de validade até 30 de junho do segundo ano subsequente à sua inscrição. Se o resto a pagar tiver sua liquidação iniciada antes do dia 30/6, torna-se então uma exceção ao decreto. E essa inscrição de resto a pagar está condicionada à indicação do ordenador de despesa. Não existe inscrição de resto a pagar automática no sistema. O ordenador de despesa tem que fazer isso indicando um por um de cada uma dessas notas de empenho. Bom, resto a pagar é um assunto que é muito confundido com despesa de exercícios anteriores. O resto a pagar é uma despesa que já tinha empenho previsto e orçamento previsto para aquela despesa. Já a despesa de exercícios anteriores, conhecida como DEA, são despesas fixadas no orçamento vigente decorrente de compromissos assumidos no exercício anterior, aquele em que deve ocorrer o pagamento. Não se confunde DEA ou despesa de exercícios anteriores com o resto a pagar, tendo em vista que sequer os DEAs foram empenhados e nem tiveram, então, possibilidade de execução orçamentária no ano em que eles ocorreram. No caso relativo à despesa de prestação de serviços já existentes e destinadas à manutenção da administração pública, consideram-se compromissadas apenas prestações cujo pagamento deve ser realizado no exercício financeiro, observado o cronograma. Se extrapolar, ainda terá que ser empenhado no ano subsequente daquela execução. A Lei 4.320 já falava sobre o decreto, sobre a despesa de exercícios anteriores. Ela diz assim: a despesa de exercícios encerrados para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenha processado na época própria, bem como os restos a pagar, pode ver que são coisas diferentes, com prescrição interrompida, poderão ser pagos à conta da dotação específica consignada no orçamento, discriminando sempre o elemento, obedecida sempre que possível à ordem cronológica. A despesa que não tenha se processado à época significa que são aquelas cujo o empenho tenha sido considerado insubsistente ou anulado no encerramento do exercício correspondente e que dentro daquele prazo que é estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação. O resto a pagar com prescrição interrompida, que foi cancelado no ano anterior, mas ainda tinha vigente o direito do credor de receber, então esse resto a pagar se transforma-se em despesa do exercício anterior e é tratado dessa forma, sendo empenhado dentro do exercício em que ele vai ser pago.
Os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício também são considerados despesas de exercício anteriores. Ou seja, aquela obrigação que foi criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após encerrar o exercício, ou alguma nota fiscal que apareceu por negligência de algum servidor depois que o ano tinha sido encerrado e aquela nota fiscal estava atestada. Nesse momento, então, tem que ser feito o reconhecimento da dívida e empenhado como despesas de exercícios anteriores. Então, se o resto a pagar processado for cancelado e o fornecedor vier a reclamar, poderá então ser atendido como reconhecimento de dívida e classificado como DEA, despesa do exercício anterior. O artigo 22 do parágrafo 1º lá fala que o reconhecimento da obrigação de pagamento cabe somente à autoridade competente para empenhar a despesa, ou seja, para o ordenador de despesa.